caiu o pré-acordo que Índia e Rússia vinham negociando, com o qual pretendiam destronar o dólar americano como moeda de troca comercial. Por quê? O que aconteceu? As respostas a seguir neste relatório. Nada do que o líder da Federação Russa propôs contra a primeira potência mundial funcionou para ele. Vladimir Putin trabalha com a China na criação de uma moeda comum, que permita que ambas as nações importem e exportem suas mercadorias sem usar a moeda norte-americana, e até agora não conseguiram, e parece que será muito difícil para eles. Por quê? Apresento tudo isso e muito mais a você no futuro deste relatório, então não perca! Agradecimentos especiais a Carlos Luiz por suas doações para manter o canal e por seu valioso apoio ao nosso trabalho de pesquisa. Enviamos uma calorosa saudação a Carlos Luiz de toda a equipe. Quero agradecer novamente a todos pelos comentários simpáticos e pela acolhida que me deram de volta à apresentação da análise do canal. Eu realmente aprecio esses detalhes agradáveis. As negociações entre a Índia e a Rússia para resolver seu comércio em rúpias foram interrompidas indefinidamente. Esta decisão foi tomada após vários meses de discussões entre as duas nações, que não conseguiram persuadir a Rússia a manter as rúpias. De acordo com 2 funcionários do governo indiano e uma fonte familiarizada com o assunto, as tentativas de estabelecer comércio bilateral foram suspensas. Os importadores indianos que dependem da Rússia para obter petróleo e carvão baratos podem enfrentar um grande revés, pois contam com um mecanismo de pagamento permanente em rúpias para reduzir as taxas de conversão de moeda comercial. Mas o que você acha que está acontecendo na Índia com sua moeda? O comportamento da rupia tem sido muito instável nos últimos 5 anos, apesar do fato de que a Índia está emergindo como uma das potências emergentes do século XXI. No comércio com a Rússia e principalmente após a aplicação das sanções ocidentais, o rublo perdeu a confiança no cenário econômico internacional e por isso Moscou não pode impor sua moeda como meio de troca comercial com a Índia, porque está ainda pior. Portanto, esta é uma das provas mais confiáveis de que a economia russa não está no melhor momento, como afirma Vladimir Putin. Mas infelizmente ainda existem muitos ingênuos que continuam comprando suas mentiras. Moscou também não pode confiar na robustez da rupia porque não a possui, e por isso o pré-acordo entrou em colapso. Agora, o problema da China em suas trocas comerciais com a Rússia é que Pequim acerta em rublos mais baratos, porque tem Putin nas mãos, que não pode nem brincar, porém, poucos analistas internacionais sabem desse detalhe. Nas reservas mundiais em moeda estrangeira, a China aparece com 2,7% do total do comércio mundial. E mais um fato. Pequim quer impor o renminbi em suas trocas com a Rússia, a qual é a moeda virtual que os chineses inventaram, e com a qual querem substituir o yuan, e querem colocar Vladimir Putin na dança. O líder russo andará no renminbi? Parece que não é para já. Porque se o fizer, estará totalmente nas mãos de Xi Jinping. O que você acha disso? Por favor, deixe-nos saber suas opiniões e comentários sobre isso. Por outro lado, um funcionário do governo indiano não identificado disse a Reuters que Moscou espera um superávit anual de rúpias de mais de 40 bilhões de rúpias devido a um déficit comercial significativo em favor da Rússia. O que significa que isso seria causado pelo aumento das importações da Rússia para a Índia. No entanto, o funcionário mencionou que a Índia não defende o acúmulo de rúpias pelos russos. Por quê? Porque ele sabe que estaria em desvantagem em relação a Putin, porque sabe o quão vantajoso é o déspota. Os pedidos de comentários ao Central Reserve Bank of India, ao Ministério das Finanças indiano e às autoridades russas ficaram por ver porque não deram qualquer resposta sobre o assunto, mas é mais do que óbvio que foi devido à instabilidade da rúpia.
Ter rúpias não é uma necessidade para outras nações, porque a participação da Índia nas exportações mundiais é de apenas 2%, e o que mais prejudica a imposição da moeda indiana no comércio mundial é a falta de conversibilidade total da rúpia, inclusive contra o dólar. No ano passado, em meio à invasão da Ucrânia, a Índia começou a explorar a ideia de um mecanismo de liquidação em rúpias com a Rússia. Não houve relatos de um acordo sendo alcançado, e a maioria do comércio entre os dois países ainda é em dólares. No entanto, há uma tendência crescente de usar moedas alternativas, como o dirham dos Emirados Árabes Unidos. Embora tenha havido conversas sobre como facilitar o comércio de moedas locais, nenhuma diretriz formal foi estabelecida até o momento. Segundo uma terceira fonte bem informada sobre o assunto, a Índia tem se esforçado muito para viabilizar o assentamento em rúpias, mas a verdade é que seus esforços não têm surtido efeito. Enquanto isso, um segundo funcionário do governo indiano, que participou das discussões, revelou que a Rússia não se sente confortável em manter rúpias e prefere o pagamento em outras moedas, como o yuan chinês, preferindo a moeda chinesa às rúpias. Como resultado, a Rússia não pretende pressionar pelo uso posterior do acordo em rúpias, pois não é funcional. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado, a Índia viu um aumento notável em suas importações da Rússia. Conforme relatado por um funcionário do governo indiano, essas importações subiram para impressionantes 51,3 bilhões de dólares, mostrando um enorme crescimento em comparação com meros 10,6 bilhões de dólares, durante o período homólogo. Quanto às exportações para a Rússia, a Índia teve uma queda, o que não deveria estar acontecendo. No entanto, vale ressaltar que as importações da Índia aumentaram significativamente devido ao petróleo descontado que recebe da Rússia, que aumentou 12 vezes, nesse período. O funcionário informou que as exportações da Índia diminuíram de 3,61 bilhões de dólares para 3,43 bilhões de dólares durante o mesmo período. As crescentes importações da Índia da Rússia levaram à busca de mecanismos alternativos de solução por parte de ambos os países. No entanto, outro funcionário indiano não forneceu detalhes específicos, reconhecendo o fracasso do mecanismo anterior de liquidação da rúpia. Em poucas palavras, eles não chegaram a um acordo sobre como liquidar as rúpias, porque Putin quer pagá-los muito barato. Apesar de enfrentar sanções e dificuldades de pagamento, o comércio com a Rússia persiste, segundo fontes internas. Dirham é uma das poucas moedas usadas para alguns pagamentos, mas a maioria ainda é processada em dólares americanos. Eles não conseguiram destronar o dólar. Funcionários do governo revelaram que a liquidação estava ocorrendo por meio de vários canais, incluindo países terceiros. Além disso, certos pagamentos comerciais são liquidados além das fronteiras russas, por meio de comerciantes indianos, disseram os informantes. As transações com a Rússia estão chegando ao fim por meio de terceiros. E muito cuidado com isso. Através do SWIFT, é um sistema internacional de mensagens bancárias, não há restrições para realizar operações comerciais com países estrangeiros. Assim, os pagamentos são enviados a um país intermediário, que os repassa ou reembolsa por seus laços comerciais com a Rússia, segundo outra fonte envolvida no assunto. Ao ser questionado se essas transações passam pela China, o indivíduo em questão confirmou que a China faz parte do processo. O que significa isto? Que Rússia, China, Índia, Emirados Árabes Unidos e outros países estão passando pelo cookie, pelas sanções ou pelas proibições do Ocidente para que Moscou não possa usar o sistema SWIFT. E por isso as sanções não são mais eficazes. Deixo tudo isso para você refletir, e para que nos envie seus comentários. E mudando de assunto.
O drone que atacou o Kremlin foi um ataque de bandeira falsa? Vamos analisá-lo. Nesta atualização sobre o suposto ataque de drones contra o líder da Federação Russa, um ataque que o Kremlin tem certeza de ter sido realizado por ordem dos Estados Unidos, temos o seguinte. A acusação recai sobre alguns detalhes dos quais falaremos nos parágrafos seguintes. A alegação de que os Estados Unidos estavam envolvidos no ataque de drones ao Kremlin foi veementemente negada por um assessor da Casa Branca. Além disso, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, considerou as alegações ridículas, chamando a afirmação da Rússia de que o ataque foi uma tentativa de assassinato de seu presidente ultrajante. Um drone teria sido usado para atacar o Kremlin. De sua parte, expressando confiança na condenação de Vladimir Putin por crimes de guerra, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, trocou retórica de guerra com a Rússia na quinta-feira, enquanto o Kremlin continuava a alegar que os Estados Unidos eram responsáveis por um plano de assassinato contra o líder russo. Na quarta-feira, a Rússia fez uma nova acusação contra a Ucrânia, que alegou que o Kremlin foi atacado por eles com um drone, que visava eliminar Putin e assassiná-lo. Zelensky refutou essas acusações, dizendo que o suposto ataque do drone não foi realizado pelas forças ucranianas. O Kremlin ameaçou retaliar a Ucrânia pelo que chama de ataque terrorista, e personalidades pró-Kremlin pediram o assassinato dos principais líderes da Ucrânia. Apesar disso, os detalhes exatos da suposta agressão ainda não estão claros. Durante uma teleconferência diária, sempre dada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele alegou que os Estados Unidos tiveram um papel nos acontecimentos recentes. Para obter o apoio de seus cidadãos no conflito, Moscou rotineiramente sugere que os Estados Unidos estão tentando derrubar o líder russo por meio de seu apoio à Ucrânia. Peskov afirmou que o Kremlin entendeu que a escolha de realizar atos de terror não foi feita em Kiev, mas em Washington. O cumprimento da ordem por Kiev, de acordo com Peskov, é garantido sem a apresentação de provas de sua reivindicação. É completamente ridículo, conforme descrito pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby. Quanto a Zelensky, atualmente na Holanda, ele disse que a acusação do Kremlin é de pouco interesse, apoiando várias possibilidades, que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos ainda não determinaram para encontrar o culpado por trás do incidente do drone. Fontes anônimas revelam que as opções consideradas incluem um grupo marginal pró-ucraniano, que está dentro da Rússia, e ouve muito bem isso, ou talvez tenha sido uma possível operação de bandeira falsa iniciada pela Rússia. No entanto, o funcionário também esclarece que os funcionários da inteligência ainda estão procurando evidências concretas para dar respostas definitivas. Mikhailo Podolyak, o principal conselheiro de Zelensky, fez acusações contra a Rússia na quinta-feira sobre o suposto ataque de drones. De acordo com Podolyak, a mídia estatal russa demorou a relatar o incidente, e vários vídeos que pareciam mostrar as consequências do ataque às 2h30 foram gravados de vários ângulos diferentes, indicando que a Rússia pode estar por trás do ataque. De sua parte, o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, também observou evidências de encenação por agências de segurança russas. O think tank sugere que o ataque foi provavelmente orquestrado pela Rússia, com a intenção de apresentar a guerra ao público russo, abrir caminho para um alistamento militar mais amplo e obter mais apoio dos cidadãos russos para Vladimir Putin. A encenação do ataque dos drones, ou seja, os 5 vídeos gravados em diferentes ângulos, são mais uma prova da manipulação do Kremlin e das mentiras que Putin lança à opinião pública nacional e internacional. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.